mais ou menos consenso que a situação hoje é muito grave no Brasil. Eu acho que é ainda mais grave do que parece. Nós temos um momento de instabilidade, tanto política como econômica, muito sério. E, evidentemente, tem especificidades nossas, mas grande parte dessas questões estão no mundo todo. E que questões são essas? Primeiro, do ponto de vista, primeiro a política, democracia. A democracia representativa é algo que não pode prescindir, como o primeiro grande analista político da democracia, o Alexis de Tocqueville, um jovem aristocrata francês que, na primeira metade do século XIX, foi para os Estados Unidos e escreveu dois livros, o tomo 1 e tomo 2, o Democracy in America, que é um clássico hoje. Mas são dois livros que foram publicados, ele insistia sempre que era a mesma obra, foram publicados com 5 anos de diferença, em 1840 e 1845, e enquanto o primeiro livro é um livro muito inteligente, muito sensível na observação sobre uma sociedade democrática onde não tinha havido uma ruptura, como foi o caso da França. E o segundo livro, então, que é muito entusiasmado sobre o que é quase uma observação sobre a sociedade democrática que estava florescendo no início do século XIX nos Estados Unidos. O segundo livro é um livro mais melancólico, com uma espécie de uma reflexão sobre os riscos da democracia. E é extraordinariamente pertinente para a discussão de hoje da democracia. E o Tocqueville, já nesse livro, disse que a democracia vive uma aparente permanente, quase crise, sensação de crise, inclusive as próprias eleições e a imprensa, digamos que está numa crise permanente, e que, no fundo, ela é muito mais resiliente às crises do que parece. Sistemas não democráticos, sistemas autoritários, são menos resilientes, mas onde provavelmente sustenta mais tempo, depois ele rompe. E a democracia tem uma certa maleabilidade, que é o contraponto dessa percepção de crise permanente. Mas o próprio Tocqueville cunhou o que ele chamou de a armadilha da confiança. A ideia de que a democracia, justamente porque ela é resiliente e parece estar sempre tendo crise, nunca tem, e ao mesmo tempo, quando você tem um sucesso, você tem uma dissociação das pessoas da vida pública. Eles passam a se preocupar só com os seus assuntos privados e econômicos, com a economia, e o economicismo corrói o sentido de participação na vida pública. E o Tocqueville diz, esse é o ponto central de toda a análise do Tocqueville, que a democracia é algo que não pode prescindir do sentido de comunidade, das pessoas sentirem que são parte de uma comunidade, de uma sociedade comum, e que compartilham valores e as mesmas visões de mundo. Que esse sentido de comunidade que viabiliza a democracia e as instituições democráticas. Não ao contrário. Você não constrói instituições democráticas em cima de uma sociedade que não tem o espírito comunitário e compartilha valores. E ele disse que quando o risco é que a democracia é muito bem sucedida, desvia a atenção, as pessoas passam a não se preocupar mais com a política e a vida pública. E nesse caso, o grande risco é que o Estado, aqueles que ocupam o Estado e governam o país, passam a ser uma espécie de um implacável, não uma ditadura autoritária, mas uma ditadura do detalhe, interferindo em todos os aspectos da vida. É extremamente premonitório para alguém que está escrevendo há quase 200 anos atrás. É muito impressionante como assim, a intuição que teve Tocqueville dos riscos da democracia. E Tocqueville diz também que existe uma chamada a
democracia cria uma armadilha da confiança, que é uma ideia de, justamente porque ela sempre ameaça estar em crise, nunca se desorganiza, essa armadilha da confiança diz, olha, já que a democracia vai acabar se resolvendo, eu não vou mais me preocupar com isso. E ela pode, então, no momento, chegar ao final e desmembrar, numa dissociação do espírito de comunidade e do chamado opinião pública. A democracia se baseia na opinião pública, no public opinion. Bom, essa tese é retomada por muitos, sem me alongar. O mundo contemporâneo, claramente aconteceu uma coisa evidente, hoje já está muito analisada, que houve um estilhaçou esse sentido de comunidade e de interesse comum. Por várias razões, as pessoas passaram a se identificar não mais com seus concidadãos, mas entre grupos de interesse muito específico. Essa fragmentação excessiva da vida contemporânea, exacerbada hoje claramente pela tecnologia e pela mídia social, é profundamente detratora da capacidade de se ter democracia. O que leva hoje a se falar em democracia, hoje sem saber bem o que é democracia. Todo mundo defende, somos democratas, mas o que se entende? O que é a democracia? A palavra ficou uma palavra oca pelo que é a democracia. Claramente, democracia não é apenas o sufrágio universal, é muito mais do que isso. Bom, essa então a primeira crise é que a democracia representativa no mundo todo está em xeque, porque as pessoas não se sentem representadas, as pessoas têm representações muito específicas que ninguém representa o bem comum, a opinião pública. Segundo, também, e porque de certa forma a democracia moderna é um acordo entre representação, poderes eleitos, políticos eleitos e tecnocratas. O que no título que eu gosto muito de um ex-diretor do Banco da Inglaterra, acabou de ser publicado, chama de Unelected Power. E ele está especificamente sobre, são agências da democracia deliberativa. Gente que tem muito poder, se delega porque está tratando de algum assunto técnico ou por uma coisa que você tem então o poder eleito delega para essa tecnocracia a administração de questões chave no Estado. Isso que eu chamo de um acordo político-tecnocrático vem funcionando há 2 séculos. Mas esse modelo parece estar se esgotando. O mundo está ficando cada vez mais complicado, mais complexo. O acordo que era na linha de políticos eleitos tem o interesse, a função objetiva é ser reeleito, e, portanto, e quando se fragmenta os interesses e a opinião pública, cada um passa a defender interesses específicos, corporativos, e, do lado, os tecnocratas, a ideia, um artigo muito interessante de 2 economistas, do Alessini, Alberto Alessini, é a ideia de que os tecnocratas buscam o prestígio profissional. E esse acordo funciona. Olha, nós nos reelegemos, defendendo os interesses específicos da nossa constituency, do nosso eleitorado, e vocês técnicos tocam as áreas-chave do governo. Isso aconteceu no mundo todo. No Brasil, claramente, desde a restauração do fim do governo militar, do regime militar, o que se convencionou chamar de um presidencialismo de coalizão é exatamente isso. Olha, o governo, o executivo é eleito, ele faz uma espécie de divisão, loteamento dos ministérios políticos, ou seja, onde não tem questões técnicas chave para tocar o país, entre os que o apoiam, para criar com isso a coalizão no Congresso, e as áreas-chave são delegadas para técnicos, pessoas com competência. Claramente o Ministério da Fazenda e, essencialmente, hoje o poderosíssimo unelected power é o Banco Central, em todo lugar do mundo. Algo que não era muito questionado, isso, na verdade, o Banco Central não era tão poderoso, passou a ser poderoso a partir dos anos 70, 80, em todos os países do mundo.
E depois da crise de 2008, que faz 10 anos agora, semana que vem, com a extensão da ação dos bancos centrais, ficou muito evidente que o Banco Central não está restrito à condução de política monetária. O Banco Central também influi serissimamente em todas as outras áreas e com implicações fiscais muito, muito complicadas. Portanto, o questionamento da delegação democrática para a delegação não democrática, quer dizer, para não eleitos, para uma agência com o Banco Central, começou a ser muito questionado e muito discutido. Nesse exato momento, quando o Banco Central está mais poderoso do que nunca, acontece uma segunda dimensão dessa crise, que é uma crise, a legitimidade dessas agências técnicas. No caso do Banco Central, a legitimidade depende da ideia de que a condução de política monetária, dos assuntos do Banco Central, exige uma competência técnica e que essa técnica é conhecida e sabida. Então você tem uma ortodoxia de como conduzir a política monetária. Acontece que a ortodoxia monetária mudou já várias vezes. Havia uma ortodoxia monetária até a última década dos anos do século passado, que era uma ortodoxia quantitativista, teoria quantitativa da moeda. Os mais velhos aqui vão se lembrar de base monetária, quando cresceu a moeda. Hoje em dia ninguém mais ouve falar disso, não existe. Antes não conseguia. Eu, quando entrei, comecei a trabalhar como economista do Banco Garantia, eu já não acreditava nisso, mas isso é uma outra história. E eu era obrigado todo mês fazer uma carta dizendo quanto cresceu a base monetária. Eu falava, isso é uma bobagem. Como? Não queria nem brigar com isso, era o mais importante do mundo. Ninguém mais ouve falar em base monetária. Bom, muito bem, além do mais, só para, eu estou me estendendo sobre o diagnóstico, mas o Fed americano, desde 2008, multiplicou a base monetária americana por 60 vezes. 60. E não teve inflação nenhuma, e pelo contrário, uma grande ameaça de deflação. Bom, esse fato, só que a ortodoxia monetária já tinha mudado. No final, na década dos anos 90 do século passado, e consolidado no início desse século, principalmente o livro-texto que consolidou isso, é um livro do Michael Woodford, que era meu colega lá em Colômbia, agora na Universidade em Colômbia, um livro chamado Interest and Prices, consolidou a nova ortodoxia monetária. A ortodoxia monetária corrente é a ideia de que você tem metas de inflação e você tem uma regra para a condução da política monetária, que é uma regra de juros, dizendo que os juros têm que subir mais do que proporcionalmente ao desvio da inflação em relação à meta, ou descer mais do que proporcionalmente. A atual ortodoxia está também altamente questionada. A macroeconomia inteira está sendo questionada. Portanto, aquilo que legitima a ação de um Banco Central todo-poderoso está profundamente questionado. Não é à toa que quando eu escrevi um desses artigos aqui sobre taxa de juros, meus colegas todos subiram nas paredes. Né? Inclusive porque eles não estão estudando. Porque todo mundo que vem para o Brasil, você faz seu PhD como eu fiz. Né? Faz seu PhD, então depois você, olha, e se alguém vem dizendo, olha, tudo que você estudou, tu não trabalha, está tudo errado. Você fala, não, o que é isso? Mas infelizmente o fato é que eu digo, isso ainda é uma conjectura, mas eu estou completamente convencido dessa conjectura e acho que vai ser provado muito rapidamente. Cada vez mais a discussão, todo mundo, a discussão hoje, Larry Summers, Olivier Blanchard, os grandes, assim, os macroeconomistas estão discutindo essa tensão, estão todos tendendo nessa direção, já reconhecendo que é uma crise gravíssima na macroeconomia. Muito bem, então nós temos simultaneamente um questionamento da base política da democracia representativa e da tecnocracia que administra, toca o dia a dia do Estado. Isso não é uma situação brasileira, ou não é especificamente brasileira, é uma questão mundial, uma questão muito séria, mas num país conturbado como está o Brasil hoje, essa situação é muito complicada.